Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, de verdade. Bom, estou aqui num cantinho onde eu gosto de vir de vez em quando. Aqui atrás está a casa que era da minha mãe, né, que a gente está restaurando. E eu vim conversar um pouquinho com vocês, agradecer também, né, pelo último vídeo que eu gravei falando sobre a minha fé, né? Explicando sobre a minha fé, falando sobre Deus e tudo mais, né? Como eu comentei no último vídeo. E muitos de vocês falaram coisas muito boas. Eu agradeço de coração o carinho que vocês têm comigo, assim, que é muito grande mesmo. E eu queria ter vocês todos perto de mim, né? Eu gostaria mesmo, mas Deus me deu amigos que estão distantes, né? Distante dos olhos, mas perto do coração. Então eu agradeço mesmo as palavras, né, que vocês deixaram lá, de consolo, de apoio, né? E eu me senti muito bem com isso. Eu não estava triste no vídeo, né? Aparentava que eu estava triste, mas eu não estava triste. Eu estava pensativa, né? Estou muito reflexiva ultimamente. E isso é bom, né? Sinal de amadurecimento. Eu estou ficando velha, né? Acho que é porque o meu aniversário está chegando, eu tô assim. Brincadeira. Gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a importância desse lugar onde eu vivo, que é um paraíso realmente, né? Como vocês comentaram aí, que eu vivo num paraíso e que eu deveria ser mais feliz e mais grata, né? E assim, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz e muito grata a Deus, né? Eu acho que se eu vivo num lugar como esse, né, que nem todo mundo pode viver num lugar assim, tranquilo, em meio à natureza, com a minha família, né? Infelizmente, nem todo mundo tem esse privilégio. E eu sou grata a Deus desde que eu vim pra cá. Eu vivo aqui já tem 30 anos. A minha filha nasceu aqui. Eu construí a minha casinha aqui nesse lugar, que hoje vocês estão vendo que eu estou aumentando a minha casa, estou reformando a minha casa. Então eu tenho uma história nesse lugar de 30 anos e eu sempre fui grata a esse lugar. Sabe por quê? Porque quando eu vim morar aqui com a minha mãe, quando ela foi viver com uma pessoa muito especial chamada Zé, a minha vida mudou totalmente. Porque, como eu falei, passei por coisas na minha infância, num lugar que eu morava antes daqui, que foram terríveis. Então, quando eu me mudei para cá junto com a minha mãe, eu tinha de 8 para 9 anos de idade, eu comecei a viver os melhores momentos da minha vida nesse lugar, né? Minha mãe, ela foi viver junto, né, com essa pessoa. E era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tratava muito bem eu e meu irmão mais novo, principalmente, né, que veio junto, era bem pequenininho na época. As minhas melhores memórias de infância eu tenho nesse lugar. Então é por isso que eu ainda não abandonei, por isso que eu não fui embora daqui, mesmo tendo passado por tantas coisas ruins aqui também, né? Minha mãe faleceu nessa casa, por exemplo. Minha avó faleceu, também morava aqui. Então, muitas vezes eu me pus, né? Me coloquei pensando de ir embora daqui. Muitas vezes eu associava viver aqui às lembranças ruins, né? Só que Deus, ele muda o nosso pensamento, né? E minha mãe sempre amou viver nesse lugar. Esse lugar para ela era tudo, né? E ela morreu exatamente onde ela amava viver. Isso para mim significa muito mesmo. Eu sou uma pessoa privilegiada
Talvez sim, né? Se Deus acha que eu mereço viver num lugar como esse, e eu sempre digo, às vezes não é o lugar, é as pessoas que a gente convive também, né? Então eu sou muito feliz aqui com a minha família, né? Deus me deu o presente de ter, por exemplo, hoje eu tenho 2 apartamentos que eu consegui com a graça de Deus. Não estou falando isso para me vangloriar, estou explicando e contando um pouco da minha vida. E eu pensei muitas vezes em vender esses 2 apartamentos e comprar um outro lugar longe daqui. E já cheguei a falar várias vezes com o Rubens sobre isso. Mas sempre Deus mudava os meus planos, sempre Deus mudava, e aos poucos a dor foi passando, né? Aquela coisa ruim que, querendo ou não, fica, né? De quando a gente perde alguém. E tem pessoas que realmente vão embora, abandonam, vão para outro lugar, vão para outra cidade, mas se você sente a falta de uma pessoa, isso não vai mudar muita coisa, né? Então esse lugar para mim é muito especial. Por exemplo, agora eu estou aqui no meio da floresta e tem vários passarinhos ao redor brincando, fazendo barulho. Então para mim esse lugar é muito especial. Porque sim, eu passei momentos difíceis aqui, foi ver a minha mãe morta, né? Mas com o tempo Deus foi acalmando meu coração e as lembranças boas foram se sobressaindo às coisas ruins, aos pensamentos ruins e etc. Então eu tenho uma história ainda para viver aqui muito boa, né? E eu me lembro muito de quanto eu brincava aqui nessa mata, né? Como eu contei já, que eu sempre gostei muito de ler. Eu pegava um livro, sentava embaixo de uma árvore assim, igual eu tô agora, e ficava lendo livro, né? Ou ia com meu padrasto pro meio da floresta brincar e correr, e minha avó criava galinhas e tinha os bichinhos. Então eu tenho que sempre me lembrar dessas coisas boas, né? Então teve uma pessoa que comentou que eu sou mal agradecida com Deus. Eu acho tão difícil a gente falar isso de outra pessoa se a gente não conhece a vida da pessoa. Como eu sempre digo aqui, a gente nunca pode julgar o que a pessoa sente ou falar, por exemplo, igual ela comentou que eu sou mal agradecida, que eu tinha que agradecer a Deus. Como você sabe que eu não sou grata a Deus? E outra, terra, casa, carro, roupa, tudo isso aqui vai ficar. A gente sabe que na Bíblia diz que a gente não tem que ajuntar tesouros aqui na terra, que a traça vai roer, que o ladrão vai levar. E eu sempre tive isso na minha cabeça, eu sempre falei isso. Eu tenho muito mais do que eu preciso para viver. Eu preciso para viver somente a minha fé, a minha família e paz, né? Como eu sempre digo, o resto a gente corre atrás, né? Então não julguem uma pessoa, sabe? Sem vocês conhecerem a vida da pessoa. Falou que eu só vivo triste. Eu não vivo triste, sabe? Eu não vivo triste. Eu tenho momentos sim que eu estou triste. Eu acho que Deus criou as lágrimas foi pra gente chorar mesmo, quando a gente tiver com vontade de chorar. E se eu tenho meu canal e quiser vir aqui de vez em quando desabafar ou contar da minha vida, ou, por exemplo, se eu mostro que eu tô lá no luxo, lá na cidade, passeando num lugar lindo, as pessoas julgam que eu tô que eu não estou sendo humilde, por exemplo. Então sempre a gente vai ser julgado, né? Então, continuando o meu raciocínio, é que os passarinhos estão fazendo muito barulho. Eu acho que é alguma pessoa ou uma cobra, sei lá.
eu tenho muito ainda que agradecer a Deus. Eu sei que Deus ainda vai me dar muitas coisas, porque eu sempre batalhei. Tudo que eu tenho entre aspas, né? Porque é o que eu falo, eu tenho muito mais do que eu preciso. E eu tenho o principal, que é Deus do meu lado. Ele mostra isso a cada dia. O principal que eu tenho é consciência e força para correr atrás daquilo que eu quero. E eu sempre digo isso para vocês. Se vocês querem algo, busquem, corram atrás. Deus nos ensina isso. Não fique esperando cair do céu. Corra atrás do seu sonho, sabe? Realmente eu gostaria que muitos de vocês pudessem viver num lugar assim. Eu conheço da vida, eu sei que muitas pessoas moram em lugares terríveis. Eu já entrei em lugares que eu falei, meu Deus, como alguém mora num lugar assim, né? Favelas, por exemplo. Vocês já entraram em favelas? São lugares insalubres, lugares que nenhum ser humano de bem, nenhuma pessoa de bem mereceria viver. Dias atrás, né? Foi até engraçado, depois da morte da dona Margarida, que eu contei aí no vídeo, né? Aquela esposa de um amigo nosso, que é delegado, faleceu, né? Ela foi dormir e não acordou mais. E eu sempre tive essa coisa comigo de sempre agradecer quando eu vou dormir, sempre agradecer a Deus pelo dia, sempre falar para minha filha, para o meu marido que eu os amo, porque minha mãe sempre foi assim. Minha mãe não passava um dia sem falar um eu te amo antes de eu ir para minha casa, por exemplo, ou quando eu vivia com ela antes de eu dormir, minha mãe sempre me dava um beijo e falava que me amava. Então isso é muito importante. Depois da morte da dona Margarida, isso ficou ainda mais assim em mim, né? E eu ainda estou enlutada, né? Para essa pessoa aí que falou que eu sou ingrata, né? Que eu não agradeço, ou que eu tava meio triste no vídeo, me desculpa, mas não tem como eu não estar baqueada emocionalmente se eu perdi aí, não tem nem um mês, 2 pessoas em seguida. Pessoas, não era da sua família, não interessa. Eram pessoas que eu tinha um apreço muito grande. Então não tem como eu estar dando festa, não sei o que. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. E cada um tem sua forma de viver o seu luto também. Ó quem chegou. Ó quem chegou. Por que você tá atrás da mãe? Deixa a mamãe gravar o vídeo. Vai. Tá vendo que alegria? Então assim, gente, cada um tem sua forma de levar o seu luto, né? De enfrentar o seu luto. Eu tive o meu tempo de enfrentar o luto da minha mãe, eu tive o tempo de enfrentar o luto da minha avó. E tudo tem que ser no seu tempo. Ninguém tem que forçar a gente a nada, sabe? E é o que eu digo, eu não gosto de julgamento por isso, porque a gente não dorme com a pessoa, né? A gente não tá com a pessoa, a gente não convive com a pessoa pra gente poder falar se a pessoa é ingrata, falar que a pessoa é mal agradecida. Nossa, isso foi de uma extrema falta de educação tão grande que eu já tô acostumada, né? Porque a gente já vai se acostumando, mas eu penso assim, o que se passa na cabeça de uma pessoa que nem me conhece e fala que eu sou ingrata, que eu não agradeço a Deus, se eu estava num vídeo falando sobre a minha fé e falando o quanto eu sou grata a Deus por tudo. É o que eu falei, o que eu tiver de material aqui, vai ficar tudo aqui pro pessoal brigar depois que eu morrer, um exemplo, né? Continuando, é porque toda hora o valente atrapalha aqui. Dias atrás, né, como eu falei, após a morte da dona Margarida, eu pedi pro meu advogado, né, um dos meus advogados, fazer um papel de que o Rubens ficasse responsável em tomar todas as decisões, por exemplo, por mim. É um documento aí, complicado. Dando plenos poderes a ele,
porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então eu quero que ele tenha isso em mãos, porque até para você morrer é uma burocracia, né? Até para você ser enterrado é uma burocracia. Então a gente tem que ser realista, né? Então se eu tenho coisas a resolver, coisas na justiça, coisas para receber, valores a receber, ou se eu tenho bens no meu nome, eu preciso pensar, e se eu morrer amanhã, como é que funciona? Né? Então eu sou uma pessoa muito pé no chão com isso. E quando meu advogado mandou o papel pro Rubens, ele não entendeu nada e eu esqueci de comentar com ele, né? Eu falei com o advogado, mas tipo, não avisei ele de que eu tinha mandado fazer um documento, né? E ele falou, Lina, o que significa isso, né? Que papel é esse? Eu falei, não, eu só pedi pro advogado passar, assim, um papel para você tomar conta das minhas coisas caso aconteça alguma coisa comigo, né? Isso daí você vai guardar, vai colocar na gaveta e deixa lá. Eu não sei se eu vou morrer antes que você, né? A gente nunca sabe. E essas coisas chocam as pessoas, né? E ele ficou meio assim, não entendeu muito bem, mas eu falei, você não precisa entender, só guarda o papel, assina e guarda, né? Então é engraçado, gente. Como eu falei, esse lugar para mim é muito especial, sabe? Tanto é que eu quero que isso daqui tenha o nome da minha mãe, sabe? Eu quero que tenha a cara dela, sabe? Eu quero que eu olhe para cada cantinho aqui e tenha a carinha dela, né? Tenha o jeito dela, porque é graças a ela que eu vivo aqui, nesse lugar. E foi graças a ela que há 30 anos atrás, na minha infância, né, quando eu tinha 8 anos, eu vim pra cá e as coisas ruins pararam de acontecer. E eu passei realmente a ser feliz aqui. Então, hoje em dia, eu lembro disso, de o quanto eu fui feliz aqui. E quando eu e o Rubens, a gente tá andando, né, pela propriedade, quando a gente vem aqui ver a casa, por exemplo, que está reformando, eu começo a lembrar dessas coisas. Eu falo, olha, eu e o Maicon, a gente brincava ali, a gente tinha uma balança lá, e a casa da minha avó era ali. Então a gente procura lembrar essas coisas, sabe? Porque a vida é muito passageira, né? E eu sou o tipo de pessoa que eu sei aproveitar cada momento, né? Principalmente depois de tudo que eu passei. Então eu costumo sim aproveitar cada momento de alegria eu aproveito, momento que eu também não estou tão alegre eu aproveito, momentos de preocupações que eu tenho muitas também. Eu acho que as pessoas às vezes julgam porque elas não imaginam que a pessoa também tem um monte de problemas para resolver. Eu tenho muita responsabilidade em cima de mim, bastante responsabilidade. E ter que lidar com tudo isso mexe com a cabeça da gente, de qualquer pessoa, né? Então eu quero sim que esse lugar seja sempre abençoado por Deus. Eu sempre peço, todos os dias, quando eu vou dormir, que eu vou agradecer a Deus. Eu sempre peço bênçãos a Ele, porque tudo isso aqui é graças à minha mãe. Eu tenho que agradecer a ela por eu estar aqui nesse paraíso, a ela e o Zé, que era meu padrasto, né? Que foi um padrasto maravilhoso, né? Porque minha mãe era uma mulher difícil também, viu? Minha mãe, ela sempre foi muito independente e ela nunca teve apego nenhum com homem e nunca dependeu de homem, né? E para ela colocar um homem dentro de casa, né? Ainda mais tendo uma filha, né? Eu tinha muito medo quando criança, né? Mas ele foi um homem tão bom, tão honesto, que me ensinou tanta coisa também, que foi uma bênção de Deus. Então sim, eu sou abençoada por Deus desde que eu nasci. E é por isso que a minha fé é tão grande, né? Então tem momentos que a gente
questiona, como eu falei, questiona os acontecimentos, mas porque isso faz parte do ser humano mesmo. Faz parte da nossa vida questionar, né? Mas para essa pessoa que disse que eu não sou grata, que eu deveria agradecer, eu agradeço sim. E eu sinto muito se você não pode ter uma vida como a minha, por exemplo. Sinto de verdade. Como eu falei, todas as pessoas de bem, né, que mereçam, deveriam ter uma vida principalmente de paz. Porque não precisa você morar numa mansão, sendo que você não tem paz. Não adianta você estar dentro de uma mansão se Deus não está lá dentro. Vai ser um lugar vazio, frio, sombrio, né? Então a gente precisa valorizar as coisas simples, não olhar o que o outro tem, sabe, com olhos de maldade, por que a pessoa tem isso e eu não tenho? Não, isso é errado, totalmente errado, né? A gente não pode cobiçar aquilo que o outro tem ou amaldiçoar aquilo que a outra pessoa tem. Não, isso daí não atrai nada de bom pra gente. A gente precisa pensar sobre nós, né? O que eu estou fazendo para merecer algo de Deus? Será que eu estou fazendo alguma coisa para merecer? Eu acho que eu devo estar no caminho certo. Eu, né? Na minha simples capacidade cognitiva, né, de pensar, eu acho que eu estou no caminho certo, porque Deus me abençoa a cada dia. Mas você ter fé e você ter Deus não significa que você não vá passar por tribulações. Não significa de forma alguma. Não significa que você não vá passar por dificuldades. Mesmo você sendo a pessoa que mais tem fé no universo, você vai passar por provações, sim. Porque é nas provações que você vai ver Deus na sua vida. Porque é nas provações que Deus vai entender que você está do lado dele. Vocês lembram da história de Jó? Que Deus permitiu que ele perdesse tudo, mas ele não perdeu a fé de jeito nenhum. Então é isso. A gente não pode perder nossa fé. Então eu fico feliz mesmo que eu tenho vocês. A pessoa ainda comentou assim que realmente é muito fechada, não tem nem amigos, né? Vive sozinha. Eu não vivo sozinha. Eu tenho muitos amigos que estão aí do outro lado, por exemplo. Tenho pouquíssimos amigos próximos. Pouquíssimos. Por quê? Porque quando a gente leva umas pauladas na vida, a gente aprende que nem todo mundo a gente coloca dentro da nossa casa e dentro da nossa vida, né? Eu estou beirando os 40 anos, então eu já aprendi bastante que eu tinha muitas pessoas, sempre tive muitas pessoas, e eu acreditava que muitas delas eram amigos. E eu me afastei, e a gente precisa se afastar. Quando você vê que a pessoa não é honesta com você, não é honesto com você, você precisa se afastar de pessoas assim. A gente precisa saber separar o joio do trigo. E é isso que eu faço hoje em dia. Para uma pessoa entrar na minha vida, entrar na minha casa, é porque eu escolhi muito essa pessoa. Muito. Porque eu não quero mais me decepcionar com pessoas, mas eu sei que eu ainda vou me decepcionar com pessoas. E vou me decepcionar muito ainda. Porque enquanto você conviver com pessoas, você corre o risco de sofrer. É por isso que muitas pessoas não querem realmente ter contato social nenhum, de tanto que elas sofreram na vida. Mas eu não cheguei nesse nível ainda não. Eu tenho pouquíssimas pessoas próximas que eu considero muito, nem por isso eu vivo na casa delas,
e nem por isso elas vivem dentro da minha casa. Isso não significa nada, entendem? Então a gente precisa aprender a separar as coisas, né? Então vocês também que estão aí, pensem bem se as pessoas que vocês consideram, eu tenho tantos amigos, eu tenho 10, 20, 30, 40 amigos, será que você tem? Tem uma frase muito certa que é assim, dê um churrasco bem grande na sua casa, um churrasco com direito a tudo, bebida, comida, tudo. Sua casa vai encher de pessoas. Essas pessoas não são seus amigos. Caia doente numa cama, e observe quem vai te visitar nessa cama doente. Aí você vai saber quem são os seus amigos. Então comigo é isso que acontece. Eu separei o joio do trigo e eu vivo muito bem com isso. Eu vivo muito feliz com isso. Graças a Deus, que tirou da minha vida tudo que não prestava e sobraram pouquíssimos, mas que eu sei que quando eu ligar, que quando eu chamar, que quando eu for visitar, são pessoas de verdade, que querem a minha presença, que querem me ver ou que querem me visitar. São poucos. Então é esse, pessoal, o vídeo de hoje, desabafando mais um pouco, né? Mas eu queria falar assim da importância que esse lugar tem, o quanto foi importante para minha mãe viver aqui. Ela amava viver aqui, minha avó amava viver aqui, e eu quero ir aos poucos transformando num lugar, um tucano, eu acho. Eu quero ir aos poucos transformando isso daqui, deixando ainda mais bonito, né? Espero que vocês que gostem de mim fiquem felizes comigo também, tá bom? Então foi esse o nosso vídeo de hoje. Vou me despedir, né? Pedindo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a gente viva a vida melhor, sabe? Sem julgar muito, melhor, sem julgar ninguém e pensando mais em Deus e naquilo que Jesus Cristo nos ensinou, né? A gente não pode esquecer disso. Eu vejo pessoas falando de Deus, mas estão lá no comentário, lá falando que eu sou mal agradecida, né? Hipocrisia, né, gente? Mas é o ser humano. Então vamos escolher melhor as pessoas que estão na nossa vida. E eu amo vocês de coração mesmo, porque vocês me amam de graça, sem eu nunca ter feito nada por vocês. Então, que Deus abençoe a cada um. E a gente se vê sim. Pode demorar um pouquinho, mas nos veremos sim num próximo vídeo. Fiquem com Deus. Ao sol. Tchau.